Que alegria entrar na sua casa com mais um programa Som do Monte. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, aqui pela TV Canção Nova e também muita gente me acompanhando pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte. Seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui. Já vai então pegando o seu livrinho que nós vamos usar hoje, o livro Caminho, de José Maria Escrivá. Lembrando, você que quer, pode ter todos estes livros com você, tá? Pela loja Canção Nova ou pela loja Mensageiros. Que Deus te abençoe. Vamos lá. Nós estamos na página 143, no parágrafo 440. 143, 440. Quando tiveres terminado o teu trabalho, faz-o do teu irmão, ajuda-o por Cristo, com tal delicadeza e naturalidade que nem mesmo o favorecido repare que estás fazendo mais do que em justiça deves. Isto sim é fina virtude de filho de Deus. Gente, olha que conselho mais lindo, e assim nós começamos o nosso programa. Na vida, você vai terminar o seu trabalho. E quando você termina o teu trabalho, você vai perceber que o teu vizinho ainda não acabou o dele. Ou porque o dele é maior, ou porque ele é um pouco mais lento, ou até porque por várias outras razões. Olha o conselho de virtude. Quando tiveres terminado o teu trabalho, faz o do teu irmão, ajudando-o. Mas o detalhe, ajudando-o por Cristo. Você tem que entender que tudo que a gente faz para o outro, ele ganha um significado maior se a gente faz por Cristo. Quando a gente não tem essa visão, a gente faz as coisas de qualquer jeito. Eu faço a comida para o meu marido, mas ele sempre reclama, tô nem aí, também não vou fazer mais com carinho. Então, se você olha para o seu marido, você não faz com carinho. Agora, se você faz por Cristo, aí você coloca carinho. Eu cozinho todos os dias para o meu marido. Mas olha o que ele me fez na semana passada, ele não merece. Veja, se você olha para a pessoa, você não faz. Agora, se você olha para Cristo, você faz. Então, olha que interessante o conselho. Quando tiveres terminado o teu trabalho, faz-o do teu irmão, ajudando-o por Cristo, com tal delicadeza e naturalidade, que nem mesmo o favorecido repare que estás fazendo mais do que em justiça deves. E você não faz para se aparecer, você não faz para mostrar para ele, você faz por Cristo. Isso sim é a fina virtude de filho de Deus. 441. Doem-te as faltas de caridade do próximo para contigo, quanto não hão de doer a Deus as tuas faltas de caridade, de amor para com Ele? Olha que conselho interessante, né? Dói quando o próximo nos trata mal. Dói quando alguém é mal educado com a gente. Dói quando alguém é agressivo com a gente. Imagina em Deus o tanto que dói a nossa agressividade, a nossa falta de caridade. Não admitas 442. Não admitas um mau pensamento acerca de ninguém, mesmo que as palavras ou obras do interessado deem motivo para assim julgares razoavelmente. Olha que interessante. Esse é um grande conselho. Não admitas um mau pensamento acerca de ninguém. Esse negócio de ficar pensando mal das pessoas não faz bem para o teu coração. Não faz bem para o teu coração. Pensar mal do outro não faz bem para você. Por quê? Porque você vai acabar no julgamento. E a palavra de Deus diz, não julgueis.
Então não vale a pena julgar. Não vale a pena ficar alimentando pensamentos maus das pessoas, mesmo que as palavras ou obras do interessado deem motivo, mesmo que a pessoa dê motivo. Ficar pensando mal do outro não faz bem para você. Você está entendendo? Pensar mal do outro não faz bem para você. Então não fica nisso, não fica dedicado o teu pensamento a isso. É perda de tempo, causa mal para o teu espírito, faz mal para a tua alma. 443. Não faças crítica negativa. Quando não puderes louvar, cala-te. A crítica negativa não ajuda em nada. A própria palavra já está falando, é uma crítica negativa. Então, se é uma crítica negativa, ela não ajuda. Ela não ajuda. Existe aquela crítica que é para ajudar a pessoa, para construir a pessoa, e que você se coloca até em forma de ajudá-la. Agora existe crítica destrutiva, existe crítica que não ajuda em nada. Então quando você não puder falar bem da pessoa, cala-te. Você queria falar daquela pessoa e você só tem coisa má para falar dela, você só tem coisa de ruim para falar dela, então cala-te. Não faleis mal uns dos outros. Gente, não vale a pena ficar pensando mal das pessoas. Não vale a pena ficar falando mal das pessoas. Isso só complica você. 444. Nunca fales mal do teu irmão, mesmo que tenhas motivos de sobra. E, gente, para a gente viver isso aqui que o santo está pedindo, nós precisamos nos provocar. Nós precisamos nos exercitar. E por quê? Porque a nossa tendência é falar mal. A nossa tendência é pensar mal. Então, para não fazer isso, nós vamos ter que, sabe, nos provocar. Nós vamos ter que nos exercitar. Vamos muitas vezes ter que nos mortificar. Vai primeiro ao sacrário e depois procura o sacerdote teu pai e desabafa também com ele a tua pena e com mais ninguém. Ou seja, nunca fales mal do teu irmão, mesmo que tenhas motivo de sobra. Vai primeiro ao sacrário. Então, se você tem alguma coisa que no teu irmão está te incomodando, vai falar com Jesus. E depois vai procurar o padre para falar dos teus pecados. Então, em vez de ficar preocupado com o pecado do outro, lembra que também você tem pecado. Vocês lembram? João capítulo 8, aquela cena onde todo mundo está preocupado com o pecado da mulher adúltera. Só que todo aquele povo esqueceu do seu pecado. E Jesus faz cada um colocar a mão na sua consciência. Aquele que não tem pecado, atire agora a primeira pedra. Ou seja, você não pode ficar olhando o pecado do outro e esquecer o seu. Quando você olha para o pecado do outro é porque você está esquecendo do seu. Então, mesmo que a pessoa tenha motivo de sobra para falar mal, não vai falar mal dela. Vai para o sacrário. Procura um sacerdote e vai falar dos teus pecados. 445. A murmuração é crostra. A murmuração é crosta, que suja e atrapalha o apostolado. Então, quando você murmura, vai atrapalhando a tua vida, vai atrapalhando o teu apostolado. Vai contra a caridade, tira forças, rouba a paz e faz perder a união com Deus. Então você fica murmurando das pessoas, você fica reclamando das pessoas. Gente, isso tira a tua paz. É verdade ou não é? Gente, o santo tem razão ou não tem?
Tem. Ficar falando mal dos outros, ficar preocupando com a vida dos outros, isso aí tira a paz da gente, vai contra a caridade, tira suas forças. Ai, tem gente até que fala, não aguento mais. Rouba a paz e faz perder a tua união com Deus, ou seja, não vale a pena. Se eu pudesse dizer para você agora, eu diria, vá cuidar da sua vida. Deixa a vida dos outros. Para de ficar olhando os defeitos dos outros, para de ficar olhando o defeito das pessoas. Todo mundo é pecador, todo mundo tem defeito. Para de ficar falando mal, para de ficar murmurando, para. Vai começar a olhar para os teus pecados. Quatro, 6. Se és tão miserável, como estranhas que os outros tenham misérias? Olha que interessante. Você é tão cheio de misérias. Você é tão cheio de pecados, eu e você. E por que que nós estranhamos? Por que que nós estranhamos quando vemos as misérias dos outros? Por que que nós estranhamos quando vemos os pecados dos outros? Mas eu não faço aquele pecado que a pessoa fez, mas você faz outros. Pecado muda o que você está fazendo, mas pecado é pecado. Eu não minto, mas tenho inveja. Então veja, um é o pecado da mentira, outro é o pecado da inveja. Os dois são pecado. Veja, todos somos pecadores. Por que vamos nos impressionar, nos atormentar, achar estranho as misérias dos outros? 447. Depois de ver em que se empregam por completo muitas vidas, língua, com todas as suas consequências, parece-me mais necessário e mais amável o silêncio. E compreendo muito bem que peças contas, Senhor, da palavra ociosa. 448. É mais fácil dizer que fazer. Tu que tens essa língua cortante de navalha, experimenta alguma vez, ao menos por acaso, fazer bem o que segundo a tua autorizada opinião os outros fazem menos bem? Olha que conselho interessante, né? É mais fácil dizer que fazer. Com certeza é mais fácil falar, né? Tem muita gente que fala muito e não faz nada. Tu que tens essa língua cortante de navalha, quantas pessoas com uma língua cortante? Uma língua cortante de navalha. Experimentaste alguma vez, ao menos por acaso, fazer bem o que, segundo a tua autorizada opinião, os outros fazem menos bem? 449. Isso chama-se bisbilhotice, murmuração, mexerico, enredo, intriga, alcovitice, insídia, calúnia, vileza. É difícil que a função de dar critério de quem não tem o dever de exercitá-la não acabe em negócio de comadres. José Maria Escrivá tem um estilo próprio de escrever e ele vai lá na alma da gente, né? 450. Quanto dói a Deus e quanto mal faz a muitas almas, e quanto pode santificar outras a injustiça dos justos. 451. Não queiramos julgar. Não queiramos julgar. Aliás, antes de entrar neste, eu vou dar um breve intervalo. O programa de hoje está bom demais, conselhos maravilhosos, conselhos profundos da vida, de ensinamentos de santos para nós. Quero convidar você a não sair daí, fica conosco, um breve intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta, programa Som do Monte, é uma alegria imensa estar aqui com você, aqui pela TV Canção Nova. Estamos meditando o livro Caminho, de José Maria Escrivá, estamos na página 145, no parágrafo 451. Não queiramos julgar. Cada qual vê as coisas do seu ponto de vista.
É verdade ou não é? Quando você julga, você está vendo, analisando aquela situação, analisando aquela pessoa de acordo com o seu ponto de vista. E com o seu entendimento bem limitado quase sempre, e com os olhos obscurecidos ou enevoados, com trevas de exaltação muitas vezes. Além disso, tal como a desses pintores modernistas, a visão de certas pessoas é tão subjetiva e tão enfermiça que desenham uns traços arbitrários, assegurando-nos que são o nosso retrato, a nossa conduta. Como valem pouco os juízos dos homens? Olha que frase tão bonita, né? Os juízos dos homens valem pouco. Porque os homens não conhecem. Nós temos a nossa história de vida, a nossa cultura. Gente, nós temos tantos limites, por isso que a palavra de Deus diz para a gente não julgar, porque nós temos muitos limites. Como que nós não conseguimos nem julgar a nós mesmos, nós não conseguimos nem cuidar da nossa própria vida, ainda mais olhar a vida dos outros? Isso seria impossível. Só o justo pode julgar o outro. Por isso que só Jesus pode julgar, porque ele é justo. Como que um injusto vai julgar o injusto? Tem lógica isso? Como que um injusto vai julgar o justo? Então, de que vale os juízos dos homens? Então, não queiramos julgar, não vivamos de julgamentos. Isso não faz bem para a tua alma. Não julgueis sem peneirar o vosso juízo na oração. Olha que bonito. Antes de você começar a julgar a pessoa, leva isto para a oração. Leva este caso para a oração, leva esta pessoa para a oração, leva esta situação para a oração. 4:5:2 Esforça-te, se é preciso, por perdoar sempre aos que te ofendem, desde o primeiro instante, já que, por maior que seja o prejuízo ou a ofensa que te façam, mais te tem perdoado Deus a ti. Que conselho lindo, né? Perdoar sempre. Você tem alguém para perdoar? Perdoa. Desde o primeiro instante. Por maior que seja o prejuízo ou a ofensa que te fizeram, por maior que tenha sido, saiba que Deus te perdoou muito. E você também tem que perdoar. 4:5:3 Murmuras? Então estás perdendo o bom espírito. E se não aprendes a calar-te, cada palavra é um passo que te aproxima da porta de saída desse empreendimento apostólico em que trabalhas. Gente, a murmuração, ela atrapalha demais a gente. Para de murmurar, para de reclamar. A murmuração nos apequena. A murmuração nos apequena. A murmuração fecha o nosso coração. 4:5:4 Não julgueis sem ouvir ambas as partes. Isso aqui é muito importante. Como é que você vai tomar um partido sem ouvir as duas partes? Isso é muito importante. Não julgueis sem ouvir ambas as partes. Mesmo as pessoas que se têm por piedosas esquecem muito facilmente esta norma de prudência elementar. Então veja, isso é uma norma de prudência. Até as pessoas espirituais às vezes fraquejam nisso. Então vamos lá, eu que sou padre. De repente eu vou atender um casal. E aí a mulher fala um monte de coisa do marido. Peraí. Se eu estou atendendo o casal, eu preciso também ouvir o marido. Ao ouvir o marido, tem coisas que a mulher falou que agora eu estou entendendo, porque o homem falou diferente. Sabe, você vai contrapondo, você vai colocando na balança e você vai entendendo melhor.
É preciso ouvir as duas partes. Quantas vezes já ouvi falar mal daquela pessoa, mas antes de você tomar um juízo, vai conversar com aquela pessoa, ouça as duas partes. Olha, falaram isso de você, é essa a situação. A pessoa se... agora estou entendendo. Gente, isso aqui é importantíssimo. 455. Sabes o mal que podes ocasionar jogando para longe uma pedra com os olhos vendados? Também não sabes o prejuízo que podes causar, às vezes grave, quando lanças frases de murmuração que te parecem levíssimas por teres os olhos vendados pela inconsciência ou pela exaltação. Olha que interessante. Imagina você com os olhos vendados, você pega uma pedra e você joga. Você pode acertar o que você não queria acertar. Você pode acertar a cabeça de alguém, você pode acertar uma criança, você pode acertar uma janela. A mesma coisa, quando a gente solta tudo que é palavra da boca sem pensar, a gente pode estar destruindo a vida de alguém sem saber. (456) Fazer crítica, destruir, não é difícil. O último aprendiz de pedreiro sabe cravar a sua ferramenta na pedra nobre e bela de uma catedral. Construir, este é o trabalho que requer mestres. Veja, olha que interessante, né? Fazer crítica é destruir. Falar mal do irmão é destruir. Então não é difícil destruir, né? É fácil ficar jogando palavras que destroem, é fácil. Agora o difícil é construir. Então veja, não é difícil você destruir a vida de alguém, basta uma palavra errada. Basta uma mentira. Basta uma murmuração, basta uma crítica e você pode destruir a vida de alguém. Agora, como é difícil construir, como é difícil fazer coisas boas. (457) Quem és tu para julgar do acerto do superior? Não vês que ele tem mais elementos de juízo do que tu? Mais experiência, mais retos, sábios e desapaixonados conselheiros e, sobretudo, mais graça? Uma graça especial, a graça de estado, que é luz e ajuda poderosa de Deus? Às vezes não é fácil entender os juízos de um superior, mas é preciso entender que ele tem um estado de graça. E às vezes nós achamos que ele está errado e muitas vezes ele está certo. 458. Esses choques com o egoísmo do mundo hão de fazer-te apreciar mais a caridade fraternal dos teus. 459. A tua caridade é presunçosa. De longe atrás tens luz, de perto repeles, falta-te calor, que pena. 460. O irmão ajudado por seu irmão é tão forte quanto uma cidade amuralhada. Pensa um pouco e decide-te a viver a fraternidade que sempre te recomendo. 461. Se não te vejo praticar a bendita fraternidade que continuamente te prego, lembrar-te-ei aquelas comoventes palavras de São João. Filhinhos, não amemos com as palavras ou com a língua, mas com obras e de verdade. 462. O poder da caridade. A vossa mútua fraqueza é também apoio que vos mantém erguidos no cumprimento do dever, se viveis a vossa bendita fraternidade como mutuamente se sustém, apoiando-se às cartas do baralho. 463. Mais do que em dar, a caridade está em compreender. Por isso, procura uma desculpa para o teu próximo, sempre as há.
se tens o dever de julgar. Que bonito, né, esse pensamento. Mais do que em dar, a caridade está em compreender. 464. Sabes que certa pessoa está em perigo para a sua alma? De longe, com a tua vida de união, pode ser para ela uma ajuda eficaz. Então, vamos lá. E não te intranquilizes. Que lindo. O último de hoje, 465. Essa preocupação que sentes pelos teus irmãos parece-me bem. É prova da vossa mútua caridade. Procura, no entanto, que as tuas preocupações não degenerem em inquietação. Vou ler de novo. Essa preocupação que sentes pelos teus irmãos parece-me bem. É prova da vossa mútua caridade. Procura, no entanto, que as tuas preocupações não degenerem em inquietação. Gente, programa de hoje maravilhoso. A cada conselho que eu vou lendo de José Maria Escrivá, vai dando luz para a gente, vai dando sabedoria. Feliz de você que acompanha este programa, que tira aí 30 minutos do seu dia para enriquecer a tua alma. Eu te espero na semana que vem, se Deus quiser. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.